Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esta transmissão aqui da TV Estadão, realização do Estadão Blue Studio, hoje em parceria com a Deloitte e com a Bicomex. E o nosso assunto de hoje, as estratégias aduaneiras e tributárias para alavancar a rentabilidade do agronegócio no Brasil. Uma conversa com especialistas que eu estou recebendo aqui. Nós vamos contextualizar o atual momento do setor no país, apresentar os principais desafios e oportunidades da implementação de uma gestão tributária eficiente no agro e também mostrar como estratégias aduaneiras e tributárias disruptivas na cadeia do agronegócio podem ser implementadas, tudo para reduzir custos e aumentar a lucratividade. Obrigado a você pela presença, pela audiência, e eu apresento os convidados que estão conosco hoje. Pela ordem aí, o Alexandre Furman, sócio de consultoria tributária da Deloitte, a Carolina Verginelli, ela que também é sócia de consultoria tributária da Deloitte, e o Vinícius de Souza Pacheco. O Vinícius é diretor de operações da Bicomex para o segmento do agronegócio. Então vamos à nossa discussão, ao nosso painel, começando pelo Alexandre. Alexandre, passando o primeiro lugar para você aqui, a bola. O setor do agro no Brasil, a gente sabe, vive um momento bom, um ótimo momento, no qual consolida aí uma participação expressiva, grande no PIB, com boas perspectivas de aumentar a sua competitividade fora, no mercado internacional. Mas nós temos desafios como a crise, a guerra, que causaram instabilidades nesses mercados, o aumento no preço dos insumos também. Tudo isso pode dificultar a expansão, obrigando a uma aposta mais certeira em tecnologia, justamente para fomentar o aumento na produtividade e a superação de barreiras tributárias. Queria que você desse a sua visão, quais são os principais pontos de atenção que o produtor brasileiro deve ter no radar agora para enfrentar esse cenário, se mantendo lucrativo e também competitivo. Um ótimo dia para você, bem-vindo aqui, Alexandre. Daniel, muito obrigado, primeiramente a você, ao Estadão. Um prazer estar com vocês e com o público. Uma bela de uma oportunidade aí para que a gente possa discutir esse tema que é tão importante para o nosso setor. Assim, de uma forma bastante objetiva, o que temos que ter em nosso radar atualmente, né? O produtor, né, brasileiro tem que estar no radar, é que sim, né, temos grandes desafios, né, dentro do nosso ambiente atual, como você bem colocou, mas a gente tem a certeza de que a gente pode alcançar resultados ainda maiores, né, sob uma perspectiva de que estamos entrando numa nova era, uma era uma era denominada aí atualmente como o Agro 5.0, e dentro desse conceito da era do Agro 5.0, ela vai nos proporcionalizar, através de gestão de dados e o uso de tecnologia muito avançada, alimentos com uma maior qualidade, insumos com maior qualidade, evitar o desperdício, né, no plantio, e termos um impacto ambiental também reduzido. E com base nessas premissas conceituais relacionadas à produtividade, a gente consegue conectar oportunidades tributárias. Muito bem. Agora, vou passar aqui para o Vinícius, para que ele comente também, Vinícius. Você formatar e adotar boas estratégias aduaneiras e tributárias é algo fundamental para que o agronegócio brasileiro seja competitivo fora do país, principalmente. Frente à realidade que a gente tem hoje, qual que é a sua opinião sobre a percepção de quem produz e quem exporta e também das autoridades nesse sentido? Você consegue ver, por exemplo, algum ponto de avanço, algum ganho nos últimos meses, nos últimos anos? Bem-vindo, Vinícius. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia aos assinantes do Estadão, bom dia aos colegas também aqui da mesa, né? Eu acho que é uma pergunta bastante interessante, né? E eu acho que ela conecta também com os pontos que o Alexandre trouxe, né? Eu acho que a gente tem que ter em perspectiva alguns dados relevantes, né? O que acontece? A gente tem uma legislação disponível, né, que pode ser utilizada por todas as empresas do Brasil,
no que tange à utilização de regimes especiais aduaneiros. Aqui a gente está falando especialmente do drawback, de um recoff, de um ex-tarifário, né, e também de outras estratégias aduaneiras e tributárias relacionadas. E o que a gente tem visto, né? A gente tem visto que, apesar disso estar disponível para ser utilizado pelas empresas em geral, a gente tem uma utilização menor do que 30% com relação a esses regimes, né? E isso falando das empresas em geral, da indústria em geral. Quando a gente vai para o agronegócio, a gente também olha que a utilização de um drawback, por exemplo, ela chega a ser menor do que 10%, né? Então, e aí também, olhando para os segmentos, a gente vê uma utilização de regimes especiais aduaneiros mais forte, aí, especialmente em papel e celulose, alguma coisa também do segmento de carnes, especialmente frango e suínos, né? Mas todos as demais culturas, todos os demais segmentos do agronegócio, da agroindústria, utilizam muito pouco essas estratégias, né? Então, o que isso significa, né? Que, poxa, isso está disponível, as empresas poderiam utilizar, não utilizam, e isso impacta naturalmente na questão de competitividade, né? O produtor ou a cadeia como um todo, ela poderia ser muito mais produtiva, muito mais lucrativa, se ela pudesse utilizar desses benefícios, disso que está na lei, né? E o que a gente está falando aqui é que ele pode usar estratégias, né, que estão na lei, sempre de forma legal, né, para ter mais lucratividade, para alavancar mais o resultado, né? E aí, o que isso acaba impactando? A gente também estudando muito o mercado e até avaliando e atuando, tanto no Brasil como em outros mercados, a gente acaba vendo o seguinte, que, por exemplo, produzir soja no Brasil pode custar o dobro, ou quase o dobro do que produzir soja na Argentina, né? Então, considerando esse cenário, né, as empresas deveriam, e aí a gente tem visto um movimento, né, olhando para a questão do avanço, né, a gente tem visto dois movimentos. Primeiro, as próprias autoridades, o próprio governo, olhando para isso, realmente ele tentando incentivar a utilização cada vez maior. E a gente também vê um movimento de mercado e um movimento das empresas e de empresas de consultoria que apoiam o segmento, né, que estão envolvidos no segmento, justamente trabalhando para que o uso desses benefícios que estão disponíveis, e o grande ponto, às vezes, a dificuldade é pelo fato de não se dominar a tecnologia que é necessária, muitas vezes, pela escala desses negócios, né? Tanto quanto o conhecimento da legislação, né? Isso acaba eventualmente sendo o ponto de dificuldade, mas a gente vê cada vez mais empresas buscando essas alternativas, né? Para que elas possam ser mais competitivas e para que, naturalmente, o agronegócio brasileiro seja mais rentável e mais lucrativo. E acho que um ponto, né, fechando a minha resposta aqui, né, inclusive esses regimes especiais, eles podem ser utilizados como ferramentas comerciais dentro da cadeia, né, ou seja, um fornecedor de insumo pode ser, por exemplo, para uma empresa que, para uma empresa do segmento de soja, por exemplo, um fornecedor de insumo ele pode ser mais competitivo se ele adotar algumas estratégias e, naturalmente, o cliente dele vai acabar sendo competitivo também em função disso. Seria uma espécie de efeito dominó aí, né? Você adota uma estratégia para ir melhorando a cadeia aos poucos. Agora é um número expressivo e muito forte esse que você traz, Vinícius. Eu queria que você até reforçasse, plantar soja no Brasil custa o dobro. Pode custar o dobro. De plantar na Argentina. Do que Quer dizer, plantar na Argentina. A gente tem olhado para os dois mercados, né? Perfeito. Muito bem. Vou passar agora para a Carolina aqui a palavra. Carolina, quem que deve tomar a frente a isso que o Vinícius trouxe, que o Alexandre também comentou, nessa jornada, então, de busca dessa otimização, a gente pode dizer, estratégias melhores, etc. O produtor, por meio
dele mesmo, ou de associações, enfim, ou o governo, ou fornecedores de tecnologia, ou todos esses entes, de repente, é um momento da gente pensar em criar um ecossistema, por exemplo, que aumente essa força e que todos possam trabalhar junto e melhorar esse panorama para todo mundo? Bem-vinda, viu, ao nosso painel. Bom dia para você. Obrigada, Daniel. Bom dia, Vinícius, Alexandre. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e queria primeiramente agradecer ao Estadão pela organização dessa live com um tema tão importante e interessante para a economia brasileira, né? Daniel, a meu ver, na verdade, essa é uma ação do ecossistema, da cadeia, né? E eu explico por quê. Como já comentado por você e pelo Alexandre, o agronegócio brasileiro compõe e é super importante para o PIB do Brasil, e a gente sabe que, em contrapartida, o custo Brasil, né, tão falado custo Brasil, ele é composto por diversos fatores, né, infraestrutura, talvez uma legislações muito burocratizadas, custos inerentes à legislação trabalhista e a carga tributária, o custo tributário no Brasil é elevadíssimo, né? Obviamente eu não vou entrar em questão de reforma tributária, porque isso daria uma outra live, mas não de 30 minutos, mas talvez de 2 horas ou mais. Até mais, muito mais. O custo tributário brasileiro, ele é um componente muito relevante do custo Brasil, que impacta as importações de um setor tão importante como o do agronegócio e outros setores, outras indústrias exportadoras, né? E como o Vinícius bem comentou, existem hoje disponíveis incentivos estaduais e federais, estão na legislação, muitos desses incentivos são incentivos que existem na legislação brasileira há muitos anos, já estão consolidados, né? Muitos setores utilizam e, por algum motivo aí, que a gente ainda não consegue entender, o agronegócio não usa muitos desses incentivos de maneira massiva. Né, um setor tão importante para a economia brasileira e não se beneficia tanto de incentivos importantes e incentivos esses que alcançam a cadeia como um todo. Então, por isso que a minha resposta essa é uma ação da cadeia, essa é uma ação do ecossistema, desde o fornecedor de insumos, o fornecedor importador de insumos para aquele produtor, desde um fornecedor de maquinário que também pode importar partes e peças para montar essa máquina no Brasil, ou eventualmente até importar a máquina inteira. Existem muitos incentivos importantes aí que alcançam a cadeia. E como o Vinícius bem comentou, vão beneficiar a cadeia como um todo, vão beneficiar do fornecedor até o produtor exportador, né? Então, essa é a importância de haver uma coordenação da cadeia como um todo para usufruir desses incentivos. E não menos importante, né, na sua pergunta, essa pergunta do governo também, não menos importante a participação do governo. O governo brasileiro tem bastante interesse em, obviamente, fomentar essa indústria tão importante para o Brasil e está muito disponível, tem se mostrado muito disponível para discussões de eventuais dúvidas de aplicações de regimes. A gente tem percebido isso na prática. Então, fazendo uma pergunta mais objetiva, a cadeia inteira precisa se engajar nesses projetos que vão trazer muita redução de custo e melhoria também no fluxo de caixa das empresas. E Carolina, rapidamente, seria mais uma questão, como você está colocando aí, muito interessante o ponto, é uma falta de coordenação ou até um desconhecimento em relação a esses incentivos. Qual que é exatamente o ponto aí que isso não decola de uma maneira mais forte? Olha, a gente acredita que alguns fatores, tá, Daniel? Primeiro, a questão da tecnologia. Existe a necessidade de, para alguns desses incentivos, de uma coordenação do que é produzido, fornecido para o produtor, em linha com aquilo que é exportado. Então, existe uma parte de tecnologia aí para vinculação de insumos utilizados nos produtos importados e também a necessidade de uma coordenação entre agentes da cadeia. Alguns incentivos tributários e aduaneiros, eles podem ser completamente aplicados ou pelo produtor, exportador, ou pelo fornecedor de insumos, sem depender um do outro. Mas alguns desses incentivos dependem da cadeia. E daí talvez essa seja um pouco... Isso traga complexidade para a aplicação desses regimes. Muito bem. E aí, Daniel, pois não, se você me permite, claro, até fazendo uma conexão entre esse equilíbrio
dos influenciadores, né, das pessoas que são responsáveis para impulsionar essa tendência e esse conceito, falando um pouquinho das oportunidades, né, daquilo que a gente tem sobre essa questão do conceito, de aproveitar o conceito do Agro 5.0, pensando sobre o viés fiscal e aduaneiro. É importante fazer essa conexão, porque, e aí acho que até um dos objetivos nossos aqui é a oportunidade de divulgar esses elementos, esses conceitos. Acho que é a nossa maior oportunidade, é o nosso maior objetivo nesse momento. Por quê? Dentro do estudo que a gente percebeu e vem se percebendo ao longo desse último ano em especial, o que diferencia a questão da gestão tributária, do aproveitamento dos regimes tributários conectado a esse conceito? Que a gente percebe que o ambiente do setor do agro, ele utiliza pouco os benefícios fiscais, em razão do que a Carolina colocou, em razão de que esses benefícios fiscais estariam atrelados ao entendimento e à gestão de dados na cadeia. E aí, usando esse espírito de tecnologia, administração da base de dados, é a grande oportunidade que a gente enxerga nesse momento. Por quê? A gente entende e entendeu através desses nossos estudos de que essa falta de utilização desses regimes, através do uso dessa tecnologia, dessa gestão mais qualificada e detalhada de dados, vai dar ao setor e aos produtores a informação necessária para tomar decisão e alcançar a lucratividade, inclusive, conectando ao primeiro ponto, para superar os resultados que são ótimos, mas que podem ser melhores ainda, como a gente pode perceber. E trazendo essa questão, Alexandre, que você colocou muito bem também da tecnologia, a gente está caminhando em direção a esse conceito que é o Agro 5.0, onde você vai consolidar muitas dessas ferramentas, o setor espera-se que muito em breve tenha, ou em breve pelo menos, tenha uma enorme quantidade de dados no campo, por exemplo, com a chegada de inteligência, 5G, enfim, tudo isso que se discute hoje, e isso vai favorecer o desempenho também do setor das colheitas, e você vai ter muito mais poder de decisão com esses dados em mãos para planejar, enfim, para tomar os caminhos mais corretos. Em função disso, que oportunidades que você consegue vislumbrar, um pouco disso que você já falou, mas de você usar essa tecnologia, esses dados nas empresas para melhorar esse panorama também. A gente usar isso para fomentar os incentivos, enfim, e a produtividade. Para nós é certeiro essa questão da tecnologia, dessa tendência. Não vamos entrar aqui no mérito do plantio e do que se diz respeito à parte operacional, uso de drones, o uso de sensores, tudo isso vai alavancar aí uma enorme capacidade de produção, de qualidade, como a gente colocou no início. Então, isso é fato, já é o agora. A conectividade do 5G, da infraestrutura, né? Hoje a gente tem um dado que 70% dos produtores não têm a conectividade esperada para que se possa ter uma produção melhor, né? Mesmo com os resultados atuais. E no que se diz respeito ao aspecto tributário, ele vai muito em linha com o que a gente já reforçou, que a base de dados, ele é um empecilho, e a falta de tecnologia, ele é um empecilho para que a gente não consiga utilizar os regimes pensando na cadeia. Hoje a gente observa, na base dos nossos clientes, dos contribuintes, de que a gente consegue utilizar os benefícios dos regimes aduaneiros e fiscais de uma forma limitada. Mas quando dessa infraestrutura e com o apoio tecnológico que vem a sociedade ou as grandes empresas vêm construindo em razão dessa tendência, a gente tem certeza de que a capacidade das empresas daqui para frente de absorver esses regimes com o uso dessa tecnologia também ela será um grande diferencial. Muito bem. Queria passar agora para o Vinícius. Vinícius,
que você pudesse compartilhar conosco experiências que nós já vemos e temos em outros países. Outras nações, já imagino, vêm conseguindo obter mais objetividade na quebra dessas barreiras tributárias, em maior ou menor escala, evidentemente. Quais que são as melhores experiências que vêm de fora do país que você pode compartilhar conosco aqui? Esse é um ponto bem interessante, né? A gente tem que lembrar que nós fazemos parte de um jogo global, né? Então, da mesma forma que nós temos legislações e incentivos aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, dispositivos semelhantes, às vezes até com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, o conceito do drawback, ele é um conceito global, né? E aí ele tem nomes diferentes em cada país. Então, por exemplo, se você olha na Argentina, a gente tem lá o repostoque, que seria o equivalente ao drawback isenção intermediária. Você tem o admissão temporal, que é o equivalente ao drawback direto aqui do Brasil, seja suspensão e isenção. Você tem o RAF, que é o equivalente ao RECOF aqui no Brasil. Aí você vai, por exemplo, para a Colômbia, você tem o Plan Valero, que é o equivalente ao drawback. Você vai para o México, você tem o IMEX e você tem o Maquila, que são também aí conceitos semelhantes a esses regimes especiais aduaneiros, por exemplo. Mas uma coisa que a gente vê e que é bastante interessante é o seguinte: esses regimes especiais, eles são utilizados muito na indústria de transformação. Então, por exemplo, a indústria automotiva utiliza, a indústria eletroeletrônica utiliza. Você vê lá no México, por exemplo, naturalmente você tem muita produção para ser exportada, especialmente ali para Canadá e Estados Unidos, né? Quando a gente fala de automóveis, a gente vê, por exemplo, né? E outros tipos de produtos, né? Mas você tem essa legislação que, de alguma forma, poderia ser aplicada ao agronegócio. E aí, voltando, por exemplo, aqui para a Argentina, né, que está mais próximo aqui do Brasil, você tem uma legislação muito parecida, ela poderia ser aplicada, mas a gente verifica que a aplicação ela é bastante baixa, né? Então, eu diria que, considerando as estratégias, apesar de que o nosso número, né, não é um bom número, né, lembrando lá do que nós conversamos no começo ali, hoje menos de 10% das empresas do agronegócio utilizam esses regimes, essas estratégias, mas ainda o Brasil, e especialmente em função dos movimentos que a gente tem visto, né, está saindo na frente, né, como uma empresa como um país que, através das suas empresas, pode utilizar e começa a utilizar mais esses regimes, né, comparativamente, por exemplo, a um país como a Argentina, né? Então, o que a gente verifica é que, sim, existem regimes especiais, eles são utilizados na indústria em geral e muito pouco ou quase de forma inexistente no segmento do agro. Então, olha só que coisa interessante, né? O Brasil, além de ser, né, eu sempre costumo dizer que o agronegócio brasileiro é como se fosse aquele aluno primeiro, né, o primeiro lugar da classe, né? Ou seja, ele tira a nota 10, é a nação que mais exporta, que mais alimenta o mundo, né? Então, a gente tem a oportunidade, né, se usar a tecnologia e usar esses benefícios, a gente tem a oportunidade de continuar sendo ainda mais produtivo e sendo ainda mais o aluno primeiro da classe. Então, eu acho que a gente deve levar muito isso em consideração, ter bastante atenção, porque a gente vai se diferenciar ainda mais do que nós já somos como produtores globais de alimentos. Quer dizer, dá para continuar tirando 10 aí por longos e longos anos até a pós-graduação, até o pós-doutorado. Né? Dá para tirar 10 com louvor, Daniel. Exatamente. 10 com estrelinha, sabe? Muito bem. E, Carolina, olha, a gente tem visto na mídia uma série de anúncios de investimentos e investimentos grandes, significativos em empresas do setor do agronegócio. Como que as empresas podem otimizar e acelerar o retorno, né? O chamado o Return Over Investment, acho que é isso, ROI, que é o retorno sobre o investimento. Acho que me corrija se eu estiver errado. Mas como é que... Muito bem. Como é que as empresas podem caminhar para melhorar isso ainda mais?
Daniel, excelente pergunta. Assim, realmente a gente vê toda semana nos jornais anúncios, né, de muitas empresas no setor de agronegócio com investimentos pesados no Brasil. E há muito o que se fazer para melhorar aí o ROI dessas empresas nesses investimentos, né? Então, eu vou dividir rapidamente, até por conta do tempo, né? A gente pode pensar em incentivos aí que vão atingir diretamente o CAPEX, né? O investimento em novas plantas, em maquinários com alta tecnologia. Recentemente, a gente teve em algumas feiras do agronegócio, tem alguns maquinários aí com uma tecnologia avançadíssima. Obviamente, você pode imaginar o tamanho do investimento que é investir numa máquina, em maquinários dessa natureza. E existem incentivos que podem ser pleiteados, né? Como, por exemplo, um ex-tarifário, que vai efetivamente trazer uma redução de tributos na importação desses maquinários, que são tributos não recuperáveis, tributos que vão para o custo da operação direto, né? Via depreciação desses ativos. Então, essa já é uma alternativa que é muito viável e precisa ser analisada pelas empresas. E, ainda falando de CAPEX, existem vários incentivos estaduais, e daí, obviamente, tem que ser feita uma análise conjunta de logística, disponibilidade de mão de obra, onde está o produtor, enfim, né, existem outras análises além das tributárias a serem feitas, mas muitos estados concedem incentivos, por exemplo, para diferimento do ICMS na importação de ativo. Isso vai reduzir o custo? Diretamente não, mas vai melhorar absurdamente o fluxo de caixa dessas empresas, que é algo também importante, né? Falando um pouco da questão de insumos, né? A utilização de insumos na produção do setor de agronegócio, também existem muitos incentivos estaduais também, eventualmente concedendo aí créditos presumidos de ICMS que afetam diretamente, né, o resultado dessas empresas, diferimento também do ICMS na importação, que melhoraria o fluxo de caixa, e como o Vinícius e o Alexandre já bem comentaram, incentivos de comércio exterior, através de regimes aduaneiros especiais, um drawback direto da empresa, ou um drawback intermediário que vai atingir a cadeia e que vai desonerar a cadeia, né? Melhorando margem, diminuindo o custo dessas empresas e também melhorando o fluxo de caixa. Então, assim, tem muita coisa para ser feita, e eu acho que, se eu puder, como um pensamento final aqui da nossa conversa, é que as empresas não deixem de avaliar esses incentivos. Existe muita coisa disponível. Talvez em algum momento as empresas possam pensar, puxa, mas eu talvez não tenha tecnologia para conseguir vincular a minha produção, aquilo, na minha compra de insumo, aquilo que foi importado. Existe tecnologia disponível para isso, né? E especialmente o governo federal, através dos órgãos aí que fomentam a exportação, estão muito disponíveis e querem fomentar a desoneração da cadeia tributária na exportação. Pode parecer para alguma empresa, vamos dizer, complicado demais, Carolina, também. Às vezes há essa questão da tecnologia, mas é muito difícil. Talvez simplificar isso de alguma maneira, é possível? Com a tecnologia é viável a utilização desses regimes, Daniel. É muito viável, né? A gente tem vários cases aí de sucesso. Obviamente tem que ter tecnologia embarcada e, obviamente, também tem que ter o engajamento da cadeia quando a gente fala aí de um drawback intermediário, por exemplo, que eu vou ter o envolvimento de duas empresas distintas, o fornecedor e o exportador, mas tudo isso é muito viável e a gente tem visto efetivamente que traz ganho na cadeia. Legal. Passar a palavra agora para o Alexandre. Alexandre, para suas considerações finais aí, quais que são as principais linhas, assim como a Carolina comentou, que, em sua visão, podem ser mais trabalhadas, mais adotadas? Sim. Bom, mais uma vez agradecer aí o tempo e a participação sobre esse assunto tão importante. Mais uma vez, muito obrigado. E como mensagem final, sabemos que é um início de uma jornada. Vamos discutir sobre questões de investimento, recursos, mas acho que a grande mensagem é o que a Carol acabou de falar também. Existe hoje benefícios que podem colaborar de forma prévia a esses investimentos que são pouco conhecidos e explorados. Então, a grande mensagem da minha parte é
se aprofundar nesse sentido, quanto a esses benefícios, e aguardar outros que possam vir para incentivar e buscar o auxílio nos investimentos necessários. Muito bem. E para você, Vinícius, suas palavras finais aí, quais que são as principais linhas que devem ser adotadas? Que recado que você deixa aí? Não, perfeito. Mais uma vez, também agradeço a oportunidade, né? E o que acho que a gente pode deixar como mensagem final é: hoje existe tecnologia disponível, né? As próprias empresas, né? Elas tiveram que gerar uma série de informações, né, com relação às obrigações acessórias que elas têm que entregar muitas vezes mensalmente ou periodicamente, né? Existem consultorias, existem empresas especializadas em apoiá-las, né, para que elas possam fazer uso da tecnologia e dessas informações que estão dentro de casa, né, para efetivamente poder fazer uma gestão ainda mais efetiva e aumentar a lucratividade, né, e que isso se aplica também ao agronegócio. Então, o agronegócio não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. E mais uma vez eu volto na questão do aluno nota 10, né? Hoje o mundo não vive sem o Brasil com relação à produção, né, do agronegócio. Então, nós temos até uma missão global, né? E naturalmente, considerando que a gente está muito bem posicionado, por que não, né, cumprir essa missão global com lucratividade, com produtividade? Então, eu acho que o agronegócio pode e deve, né, buscar esse ganho de competitividade através, né, de tecnologia e de uso de dados. E quem sabe dar um exemplo também para o resto do mundo, por que não? A gente criar aqui um sistema eficiente que possa ser até copiado e imitado por outros países aí, enfim. Também, de repente, é uma das missões. Muito bem, eu agradeço demais a presença aqui do Vinícius de Souza Pacheco, que você ouviu por último aí, diretor de operações da Bicomex para o segmento do agronegócio. Agradeço também ao Alexandre Furman, sócio de consultoria tributária da Deloitte, e a Carolina Verginelli, também sócia de consultoria tributária da Deloitte. Nós falamos aqui sobre as estratégias aduaneiras, tributárias, uso de tecnologia para alavancar a rentabilidade do agronegócio no Brasil e implementar essa gestão tributária eficiente, que é o que nós precisamos. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa transmissão da TV Estadão, realização do Estadão Blue Studio em parceria com a Deloitte e com a Bicomex. Eu sou Daniel Gonzalez, grande abraço, até uma próxima. Tchau.